começamos logo por fazer um bocadinho de publicidade própria. E mostramos só duas hipóteses de bibliografia adicional. Quem quiser saber mais sobre estas coisas da internacionalização, tem ali 2 livros, que por acaso nós somos coautores, mas só por acaso mesmo, que então vocês podem consultar e que nós usamos também uma parte para preparar a apresentação desta noite, para vos apresentar aqui uma série de coisas. E a primeira grande questão, que o João já falou um bocadinho, era porquê internacionalizar? Nós, de facto, ouvimos falar disto todos os dias, ouvimos falar sobre internacionalização, que é extraordinariamente importante, que é fundamental, que parece que não é assim tão difícil, mas depois nós vamos ver e, de facto, internacionalizar pode não ser assim tão fácil, mas tem alguns motivos. Porque não pensemos numa ótica Portugal versus mundo. E, de facto, Portugal é um país pequeno e é um só país. Se nós olharmos para o resto do mundo, são mais de 200 países. Mais de 200 países, embora nem todos admitidos na ONU, mas reconhecidos por uns ou outros, são mais de 200 países. 213 ou 206, segundo as fontes. E depois, as pessoas, 10 milhões de pessoas. 10 milhões parece muita gente, mas se nós compararmos com a população mundial, são 7 mil milhões. É 700 vezes Portugal, que é uma coisa um bocado maior. Portanto, se nós achamos que a população portuguesa não chega para comprar os nossos produtos, nós temos 7 mil milhões de clientes lá fora que vamos poder conquistar. São só 7 mil milhões e nascem mais todos os dias. Que é uma coisa que não acontece muito em Portugal. Porque a idade, por exemplo, a idade média em Portugal são 40 anos. A idade média da população portuguesa, 40 anos. E parece que isto tem tendência a aumentar, dizem o pessoal das estatísticas. Enquanto no resto do mundo a idade média é bastante mais baixa. E há muitos países, então, onde a população é muito jovem e há uma grande camada jovem, que é uma coisa que não acontece em Portugal. Nós, hoje em dia, temos mais velhos do que jovens em Portugal. O que nos põe aqueles problemas todos que tanto ouvimos falar, da falta de sustentabilidade da segurança social e de tudo o resto, mas, de facto, nós somos um país a envelhecer, dos mais velhos da Europa Ocidental. E depois, algo que nos atormenta todos os dias, o nosso crescimento do PIB foi negativo. Que é uma coisa que os economistas gostam de dizer que é uma coisa que é o crescimento negativo, que é uma coisa que não existe, não é? O que há um decréscimo, um decrescimento, que é uma palavra que não existe, mas enfim. Portanto, menos 1,7 em 2011, as estimativas. Eu gostava de vos dizer as estimativas para 2012, mas ninguém acerta, nem o Ministro das Finanças, portanto eu também não arrisco a dizer quanto é que vai ser, muito menos para 2013, porque isso então ninguém sabe. Mas que vai ser mau, vai. Acho que isso ninguém tem dúvidas. Enquanto no resto do mundo, nós se calhar estamos tentados a dizer, bem, nós estamos em crise, mas o resto do mundo também está em crise. Não é verdade. O resto do mundo não está em crise. Há alguns países em crise, mas há muitos países a crescer e a crescer muito. E no mesmo ano de 2011, a média mundial do crescimento da economia foi 3,7%. Portanto, nós regredimos, o mundo como um todo cresceu. Portanto, há de facto um conjunto grande de motivos para nós entrarmos nestes mercados internacionais. Há países, muitos países que estão a crescer, ao contrário do nosso, e depois nós temos uma série de outros fatores. Não sei se conseguem ver ali as caras que eu coloquei ali. Depois, se quiserem, eu deixo-vos a apresentação. Temos aqui alguns dos responsáveis políticos dos últimos anos que, de uma forma ou de outra, nos arrastaram para esta situação. Outros nos arrastaram, outros cavaram o buraco mais fundo, outros são demasiado... Está a ser filmado, não está? Outros são demasiado imbecis para perceberem o que é que andam a fazer, portanto, e outros não são alternativo. Enquanto no resto do mundo nós temos coisas mais porreiras, aquilo também não se consegue ver, mas são então, as imagens que eu tenho ali são uma série de shoppings, por exemplo, na China e no Dubai, que são coisas absolutamente descomunais. Temos um político carismático, mesmo assim que conseguiu ganhar as eleições, que foi o Obama. Temos uma série de produção industrial, como por exemplo nas plataformas petrolíferas. Eu sei que tem uma série de problemas, sobretudo ambientais,
mas continuam a fazer-se coisas. Em Portugal não se faz nada. Não se faz nada. Não há, eu não me lembro da última vez que vi um grande investimento, não me lembro da última vez que vi uma obra a ser feita, não se faz nada. Nós estamos de tal forma tolhidos pelo medo e por esta receita da austeridade daqueles senhores que estão ali naqueles cantos, o Sr. Gaspar e o Sr. Coelho, na U da Madeira, o Sr. Passos Coelho, que ninguém faz nada, ninguém se mexe, porque veem com dificuldades que alguma coisa aconteça. E, portanto, uma das mensagens que eu vos queria deixar esta noite é que o resto do mundo não é exatamente assim. O mundo não é todo igual a Portugal. O mundo não é Portugal 700 vezes. Nós podemos ter problemas, e temos, nesta altura, económicos, sociais, políticos, mas o resto do mundo não necessariamente. O mundo é, de facto, uma coisa grande como os diabos. Portanto, há muitos motivos para internacionalizar. É fácil? Não. Não é. Porque nós temos um país onde se fala uma língua, nós temos 200 países no mundo onde se falam qualquer coisa como 3.000 línguas, não é? Coisa assim do género. 3.000 línguas. Portanto, tentar estar presente no mundo inteiro exige uma grande aprendizagem, quanto mais não seja de línguas. Só para falar no fator mais simples. Portanto, é muito difícil internacionalizar. Mas é possível. E é possível. O problema é perceber para onde. Destes 200 países, para onde é que raio eu vou? Tem que perceber qual é o melhor sítio para mim. Exige pensar em várias coisas. Desde logo, pensar o que é que eu tenho para vender. Escolher o país para internacionalizar exige pensar o que é que eu quero vender. Quero vender batatas, bananas, maçãs de alcobaça, quero vender facas, calçado, frangos, que havia, na última vez que vim aqui à Benedita, havia um produtor avícola que tinha aviários. Portanto, o que é que eu quero vender? Eu tenho que pensar o que é que eu tenho para vender para depois começar a olhar para os países e perceber o que é que se vende. Por exemplo, se eu tiver, coisa que eu aprecio, e o professor João sei que também aprecia, se eu tiver vinho para vender, é uma má ideia, por exemplo, para a Arábia Saudita. Porque, não só religiosos como legais, é proibido vender álcool na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita não é um país simpático para nós quebrarmos uma lei. Não é propriamente como cá que não acontece nada a ninguém. Na Arábia Saudita, não cumprir uma lei como essa, não vender álcool, equivale a uma longa estadia na prisão, que não é uma coisa agradável. Okay? O Sr. Vale Azevedo, se estivesse na Arábia Saudita, não se queixaria então de uma cela aberta, queixaria-se de algo bastante pior. Okay? Portanto, o que é que eu quero vender é uma das questões que eu tenho que pensar. E depois, quais são os meus objetivos? Eu quero escoar a produção excedente que tenho em Portugal, quero fazer crescer a minha empresa, quero utilizar um país para crescer para o mundo inteiro, quero ser multimilionário, quero ser dono de uma multinacional, quero só ser rico. Se quiserem ser ricos, estão no sítio errado. Okay? Tem que ser, não vos consigo ensinar a ser ricos, tem que procurar aí uma coisa qualquer de lavagem de dinheiro ou uma coisa assim do género, porque aqui, quando muito, posso-vos dar algumas indicações sobre como ter ligeiramente mais sucesso nos negócios. Como enriquecer, não consigo garantir. E depois, pensarmos também como é que eu quero entrar nos mercados. E sobre isso o professor João vai falar um bocadinho melhor, sobre os riscos que há e os tipos de formas, os tipos de modos de entrada, os modos de entrada que há nos mercados. Vai-vos falar um bocadinho melhor nisso, dos prós e dos contras de cada um. Portanto, há de facto uma série de coisas a considerar. E depois, que risco é que eu estou disposto a correr? Tenho muito dinheiro para investir, tenho muito dinheiro para perder, consigo investir muito dinheiro numa experiência internacional, ou pelo contrário, eu não tenho muito dinheiro, eu não quero perder, eu não quero correr riscos. E isso implica, então, destinos diferentes, modos de entrada diferentes, mas, sobretudo, destinos diferentes. E estamos a falar de riscos, muitas vezes riscos de vida. Estou disposto a arriscar a minha vida ou não? E depois, o que é que eu sei fazer?
eu tenho experiência internacional. Consigo contratar alguém que tenha estes conhecimentos em internacionalização. Consigo contratar alguém, ou eu próprio tenho, competências linguísticas, sei falar outras línguas que não o português e o brasileiro e o portunhol. São normalmente as 3 línguas que os portugueses dominam bem. Um bocadinho de alentejano de vez em quando. Uma das coisas que nós ouvimos falar muitas vezes, então, é que o nosso Ministro da Economia, há um ano, falava disto muitas vezes, de internacionalizar, de exportar os pastéis de nata. Isso é uma coisa muito porreira. Mas eu diria, uma estatística assim de olhómetro, eu diria que 70% das empresas portuguesas, e acho que estou a ser otimista, 70% das empresas portuguesas não têm alguém que consiga responder a um e-mail em inglês. Acho eu. Posso estar enganado. Pode ser impressão minha de passar muito tempo na escola, mas eu acho que não estou. Portanto, percebi que competências é que eu tenho. E se eu não tenho muitas competências, se não tenho muita gente, se não tenho muita experiência, se calhar escolho mercados que sejam mais próximos, que eu consiga compreender melhor do que, sei lá, ir para a Arábia Saudita, ou para a China, ou para o Dubai, que são mercados muito diferentes do português. E depois pensar, onde é que estão os meus concorrentes? Eu não tenho que copiar a estratégia dos meus concorrentes. Mas vale a pena pensar onde é que eles estão. E pensar, porquê é que eles estão lá? E porquê é que não estão noutro sítio? Se calhar já tentaram ir para um sítio qualquer e falharam. E se falharam a ir para esse sítio, fazer o mesmo erro que os outros fazem várias vezes é só ser palerma. Não ter uma coisa pior, que então estamos na televisão hoje. Portanto, não vale a pena nós repetirmos erros que outras pessoas já fizeram. Vamos fazer erros novos. Portanto, percebermos onde é que estão os meus concorrentes, o que é que eles já fizeram, onde é que eles já erraram, aprender com os erros dos outros e perceber, então, que se eles não estão num sítio, se calhar vale a pena não ir para lá, ou perceber porque é que eles não estão lá. Okay? E depois, que conhecimento é que eu tenho do mundo? Aquilo que eu vos dizia, o mundo não é 700 vezes Portugal. O mundo é muito diferente. E vale a pena nós irmos para fora. Quando eu digo para fora, falo de turismo, passear. Eu sei que começa a ser cada vez mais difícil. Nós temos um rendimento cada vez menor. Mas sempre que pudermos, sempre que tivermos condições para isso, acho que vale a pena nós tentarmos conhecer o mundo. Porque nós, olhando para o mundo, olhando para aquilo que se faz no estrangeiro, vamos conseguir então perceber melhor oportunidades de negócio que possam surgir, vamos conseguir perceber melhor como é que as coisas se fazem no resto do mundo. Uma coisa tão simples que eu me apercebi ontem, e não foi por ter estado no estrangeiro, foi só por ter visto televisão. Ontem foi uma data muito importante para os americanos. Foi o Thanksgiving. Basicamente, pelo aquilo que eu percebo, não sou americano, nunca fui aos Estados Unidos, infelizmente, mas basicamente, pelo aquilo que eu percebo, eles juntam-se todos em família, comem peru e tarte de abóbora. Basicamente, muito resumidamente, é isto. Mas é, de facto, uma data familiar importante. E, à volta do Thanksgiving, eles juntam-se, toda a família, e, naturalmente, vendem-se muitos perus, vendem-se muitas abóboras e tartes de abóbora, vendem-se muitas viagens de avião, e eles usam o Thanksgiving como uma espécie de balão de ensaio para o Natal. Isto é só um pequeno exemplo, um pequeníssimo exemplo, então, de que há um país no mundo, que ainda por cima é grande, ainda por cima é um mercado interessante, que tem algumas coisas que são bastante diferentes de Portugal. Nós não temos Thanksgiving nenhum. O mais parecido que nós tínhamos, era o 1 de dezembro, não é? Quando nos vai desaparecer o feriado. Portanto, que é mais ou menos na mesma altura do ano, é só por isso. De resto, nós não comemos, nem comemos peru no 1 de dezembro. Okay? Portanto, conhecer o mundo, estar atento, viajar, ler notícias, isso vai permitir-nos saber mais, aproveitar oportunidades de negócio e conseguir, então, ganhar mais dinheiro eventualmente.